Como prometido, na ponta da linha com a gente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, tudo certinho. Claro, um contexto difícil para todos, mas tudo certo. Tudo certo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, todos os brasileiros num momento difícil por causa da pandemia. O ministro Moro acabou postando que estava lendo um livro que a esposa dele escreveu. O que mais o senhor anda fazendo nesse momento de pandemia? Sei lá, dá alguma dica para o ouvinte da Band News FM que está em casa agora também, ministro. Já o trabalho tem sido intenso dentro do Ministério, assim como no governo em geral, porque existem, essa pandemia gera uma série de necessidades novas. Então nós temos um planejamento de ações do ano, envolvidos mais diretamente num contexto normal, e essa pandemia muda as prioridades do momento. Mas, por outro lado, nós também não podemos descurar que existe um mundo, né, após a pandemia, e que esses objetivos aí vão ter que ser novamente perseguidos. Nós estamos muito atentos aí à questão da segurança pública. É uma preocupação de quais seriam os reflexos da pandemia na questão da criminalidade, se ela vai aumentar ou diminuir, preparar as forças de segurança para isso. E além disso, existe uma série de outras questões aí que nós temos auxiliado os outros ministérios, na parte, por exemplo, fechamento de fronteira, controle de fronteira, nessas discussões com os estados. Nós temos tentado buscar aí também providenciar aos estados equipamentos de proteção necessários para a atuação dos policiais. Nós temos a preocupação muito grande aí com a questão do sistema carcerário. E nos momentos de lazer, como todo mundo, a gente tem evitado, né, tem adotado essas políticas de distanciamento social, evitado aí circular, ficado basicamente em casa. E aí, dentro de casa, nos momentos de lazer, tem a família, né, todo mundo recurso. Não tem o que fazer. Bom, ministro, vamos falar então da parte especificamente do trabalho do senhor. Ontem a confirmação do primeiro detento que foi diagnosticado com coronavírus, cumprindo pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária do Pará, em Belém. Há uma preocupação natural da sociedade em geral, claro, com a situação dos presos, mas também daqueles presos que foram liberados, que estão nas ruas. Se haverá ou não um aumento da violência. De que forma o senhor está encarando isso? Qual trabalho pode ser feito para minimizar os efeitos dentro e fora das penitenciárias? Esse caso reflete bem a evolução do tratamento em si da matéria. Era um preso que se encontrava num centro destinado a presos semiaberto, de progressão. Ele saiu, salvo engano de data, no dia 14 de março, saída temporária, quando ainda não havia restrição a essas saídas temporárias. Quando ele voltou, ele estava infectado. Identificada essa situação, ele agora foi encaminhado à prisão em regime domiciliar e, conversando lá até com o juiz de execução, do responsável pelo local, a preocupação se os outros foram lá infectados estão em observação. Depois, os estados progressivamente passaram a proibir essas saídas temporárias, porque essa medida do isolamento, né, em relação aos presos, o que significa? Se os presos ficarem nos presídios, a chance de contaminação é muito pequena, muito menor. Então, o que foi feito paulatinamente? Nós proibimos primeiro as visitas nos presídios federais, recomendamos aos estados que proibissem igualmente as visitas, os estados foram paulatinamente proibindo. Hoje, todos os estados do Distrito Federal proíbem essas visitas. Então, a chance de contaminação vem mais do contato com a agente penitenciário, que continua indo e vindo. Mas aí são adotadas uma série de medidas aí profiláticas para prevenir essa contaminação. O que nós temos visto no mundo inteiro, inclusive, é uma baixa contaminação de pessoas que se encontram no cárcere. Exemplificadamente, a Itália, que tem aquele número gigantesco, né, de pessoas infectadas e de óbitos, tem apenas 10 infectados no sistema carcerário. Então é possível controlar a disseminação no sistema carcerário até de uma forma talvez até mais fácil do que das pessoas em geral, já que os presos já estão em um sistema de isolamento. Tem se adotado em alguns estados
né, até por conta de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a soltura de presos de grupo de risco. Até tenho falado com o ministro Toffoli e falado com alguns magistrados, secretários de segurança, secretários de administração penitenciária. Nós não temos nenhum óbice à recomendação em si. Entretanto, na aplicação dela, é muito importante, né, que não sejam colocados em liberdade presos perigosos, né, presos que foram, por exemplo, condenados ou presos por crimes praticados com grave violência contra a pessoa, presos que tenham vinculações com facções criminosas e, inclusive, igualmente, nós entendemos presos que tenham sido condenados ou estejam lá por crimes graves de corrupção. Nós entendemos que não devem ser colocados em liberdade, porque nós não podemos aí correr o risco de vulnerar a segurança da população, né? Nós ainda temos uma expectativa, esse quadro ainda não é muito certo, que a pandemia, com todos os seus efeitos negativos, na parte da criminalidade, não leve a um aumento dos crimes, porque os próprios criminosos também, isso independentemente da população carcerária, têm dificuldades aí de logística, né? Assim como as outras pessoas nesse período. Mas essa soltura de presos, especialmente se forem presos perigosos, gera alguns riscos que é bom que sejam evitados. Mas eu acho que aí com ajustes pontuais a questão pode ser resolvida. O próprio cuidado, né? Um grande cuidado, isso também não pode ser generalizado, um grande cuidado dos magistrados na hora de apreciarem esses pedidos de soltura. A gente está aqui na Band News FM ouvindo o ministro da Justiça Sérgio Moro, com o Luiz Megali, com o Filipe Bueno, também com a Carla Bigato. A Mônica Bergamo, nossa colunista na ponta da linha, e tem uma pergunta para o ministro. Fala, Mônica. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom dia. Ministro, o sistema carcerário brasileiro, como todos sabem, é considerado vexaminoso, né? O Supremo Tribunal Federal já votou sobre essas condições, já se manifestou sobre essas condições, que é vexaminoso, que são condições degradantes, ultrajantes contra a Constituição brasileira, e a gente agora se encontra diante da iminência de uma tragédia, né, que é a questão do coronavírus, que está aqui no Brasil matando muitas pessoas. A gente não pode tapar o sol com a peneira, e a gente tem 700 e poucas mil pessoas encarceradas. O senhor já falou aí da questão de presos perigosos não serem colocados às ruas e tal, tudo bem. Agora, o que o Ministério da Justiça está sugerindo ou tem feito para melhorar as condições dessas pessoas nesse momento, já que por mais grave que tenham sido os crimes cometidos por elas não estão condenadas à pena física, não estão condenadas à morte, e o Estado é responsável pela vida delas. E a gente sabe que esse vírus, se entrar num ambiente, a possibilidade dele se disseminar é enorme, por isso nós estamos todos aqui presos nas nossas casas, e pode sim haver muitas mortes no sistema carcerário. Que medidas concretas e efetivas o Ministério está propondo para evitar, uma tragédia de fato dentro do sistema carcerário? A situação carcerária no Brasil realmente é complexa pelo grande número de presos, mas essa é uma consequência direta do grande número de crimes. Então, não existe uma solução simples para essa questão. Há um consenso de que, para a redução da criminalidade, entre outras políticas cabíveis, é preciso a redução da impunidade. Sem redução da impunidade, não se tem aquele efeito preventivo em relação à prática de crimes. Claro que políticas de outra natureza, como políticas de emprego, sociais, também são reclamadas, mas necessariamente a redução da impunidade é um fator que tem que ser levado em consideração. De todo modo, né, desde o início aí da gestão, e particularmente agora do início da pandemia, nós temos aí tomado medidas, né? Nós fizemos uma portaria juntamente com o Ministério da Saúde para realizar recomendações bastante específicas de boas práticas aí dentro dos presídios para evitar a disseminação do vírus. No âmbito do sistema penitenciário federal, em relação ao qual não existe nenhum registro de infectado e sobre o qual nós temos uma administração direta, nós tomamos lá desde o início medidas importantes, entre elas aí a suspensão
das visitas e regras mais estritas do contato entre o agente penitenciário e o preso. Nós estamos comprando aí estamos com uma compra da ordem de 49 milhões de reais de EPIs, né, equipamentos de proteção, destinados não só ao sistema penitenciário federal, mas igualmente aos sistemas penitenciários estaduais, né, para proteger o agente penitenciário e concomitantemente proteger os presos desses contágios, além de encaminhamento aí de materiais de higiene. Nós estamos observando essa pandemia, a dinâmica da pandemia, no dia a dia. Então, se surgirem situações, né, de maior agressividade nessa contaminação, outras medidas podem ser tomadas, medidas até mais amplas. O que nós não podemos, porém, aí, essa é a minha opinião, com base apenas num risco não concretizado, sequer no Brasil ou nos países nos quais estão vivenciando o mesmo problema, simplesmente abrir as portas das prisões. Colocar em liberdade parte da população carcerária é uma medida que se justifica no contexto, mas isso tem que ser feito com muita ponderação e numa análise a ver caso a caso. Ministro Sérgio Moro, Luiz Megali falando aqui, bom dia para o senhor. O senhor já defendeu publicamente o isolamento social como a melhor forma para combater o coronavírus. É claro que o senhor não é médico, mas é alguém que ouve os médicos e respeita a ciência e tem opinião como um homem público. Só que essa opinião é diametralmente oposta àquela que vem sendo defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Daí partem duas perguntas. A primeira, como é que o senhor tem avaliado a ação do governo frente a essa grande primeira crise do presidente? É um presidente que não recebe, digamos, muito bem opiniões dissidentes. E como é que anda a sua relação com o presidente da República desde que o senhor defendeu uma opinião diferente da dele? Acho que não existe essa divergência nesse nível. Veja, a preocupação do presidente, e ela é bastante válida, é com a questão da economia. Quando a gente fala em economia, a gente pensa em PIB. Mas não é a PIB. A preocupação do presidente é com a vida das pessoas. Existem questões relevantes aí relacionadas à manutenção dos empregos e de renda. O governo tomou uma série de medidas importantes, né, no decorrer desse mês, no agravamento da crise. Eu vi até umas críticas, tem que ter sido mais rápido e tal, mas, veja, não são medidas triviais, são medidas extremamente complexas, né, que foram sendo tomadas paulatinamente. Isso o governo, juntamente com o Congresso. Do ponto de vista do isolamento, o isolamento tem que ser, na minha opinião, o necessário para debelar, né, para diminuir aí essa contaminação, e não precisa ficar nessa oposição entre isolamento X e isolamento Y. Tem que ser analisado em concreto as medidas que sejam necessárias e lembrar que o Brasil é um país continental, né? Então existem diversos cenários diferentes e nem sempre o que é necessário num local, num determinado momento, é igualmente necessário no outro. Agora, quem puder, né, evidentemente, tem que tomar essas medidas de cautela que têm sido recomendadas aí mundialmente, de evitar, né, o contato social. Mas ainda sobre esse assunto, ministro, a sua esposa postou uma mensagem de apoio ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um dia depois de Bolsonaro ter afirmado que o ministro precisava ser mais humilde e que ele estava extrapolando. E mais tarde ela apagou essa mensagem. O senhor me permite perguntar por que ela apagou a mensagem? Olha, o momento é de união, nós temos que convergir e não divergir e gerar dissensos desnecessários. Então, acho que esse tipo de controvérsia ela não ajuda e o melhor é nós tentarmos aí resolver essas pontuais, né, conflitos com diálogo. Carla Bigato pergunta para o ministro Sérgio Moro. Fala, Carla. Na verdade, ministro, a minha pergunta reforça um pouco o que disse o Luiz Megali. O senhor citou que o senhor mesmo está em isolamento social, né, seguindo essa recomendação do Ministério da Saúde, falando sobre as controvérsias. No domingo, o próprio presidente da República declarou publicamente que algo subiu à cabeça de algumas pessoas do governo que estão se achando estrelas, sem citar nomes. Para alguns analistas, além de, obviamente, direcionar essa fala a Luiz Henrique Mandetta, o presidente também estaria passando um recado ao senhor, ministro. Então eu pergunto se o senhor entendeu como uma indireta para o senhor mesmo, Sérgio Moro. Olha, eu acho assim,
permite aqui uma observação. Acho que a imprensa tem tido um papel importante, né, nessa crise, transmitindo informações às pessoas. Às vezes a imprensa fica até um pouco monotemática em relação a esse tema do coronavírus, mas é absolutamente compreensível e necessário em vários aspectos nesse momento. Então, o que eu penso, assim, é o momento de nós nos unirmos todos, nós enfrentarmos essa pandemia e não explorar conflitos, divergências. Ministro, o senhor falou sobre a preocupação após a passagem da pandemia. Imagino que há uma possibilidade muito grande de pessoas que, enfim, estão aí nesse momento difícil, talvez irem para rua. Hoje a gente está tendo já um aumento dos crimes praticados dentro de casa, enfim. O que o Ministério está planejando pós-pandemia? Há a possibilidade de uma colocação maior de policiais, tropas federais, guarda civil, guarda nacional, enfim. Há algum plano nesse sentido? Nós estamos trabalhando tanto com cenários durante a pandemia como no cenário posterior, né? Então, o posterior, ele, em parte, segue o planejamento que já tinha sido efetuado. Durante, nós estamos conversando intensamente com os estados. Ontem mesmo tivemos uma videoconferência com todos os secretários de segurança para a construção de um plano nacional de segurança pública durante essa pandemia. E aí, todos os cenários possíveis têm que ser enfrentados. Eu acho que a população brasileira, nesse momento, o que mais deve surgir, na minha opinião, são esses movimentos em torno de solidariedade, de união, para vencer esse desafio comum. Mas nós temos que estar preparados para, se tiver situações anormais, né, de perturbação. Isso é uma preocupação abstrata, não existe nenhum indício concreto nesse sentido, mas nós temos que estar preparados para esse cenário. No mundo inteiro há essa avaliação, como que vai se comportar a atividade criminal. Nós sabemos, por exemplo, que o tráfico de armas, tráfico de drogas, está tendo dificuldades, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, porque há dificuldade de logística para todos, e isso afeta, ainda bem, né, também o comércio ilícito dessas substâncias, além do que, com essas medidas sanitárias de bloqueio de fronteiras, há um controle maior sobre as fronteiras, que tem resultado até num número grande de apreensões, né? Eu acho, e aí é um acho porque nós não temos ainda estatísticas disponíveis, né? Isso tudo é muito recente, que é provável um incremento da prática de certos crimes patrimoniais, né? Embora mesmo isso seja incerto. Nós temos isso, por exemplo, pelo menos segundo as informações que temos obtido da Polícia Rodoviária Federal, que caiu significativamente o roubo de carga, até em decorrência, em parte, da própria queda da movimentação das rodovias, assim como caíram, por exemplo, os acidentes com óbitos. Então, se a pandemia é trágica, evidentemente, né, nós temos que enfrentar essa pandemia, nós temos que vencer esse desafio do tratamento dos infectados e diminuir os óbitos. Agora, existem efeitos ainda não totalmente dimensionados no âmbito, por exemplo, da segurança pública. Nós temos que estar preparados para esse cenário. Mônica Bergamo tem mais uma pergunta para o ministro. Fala, Mônica. Ministro, o senhor falou sobre essa questão da união, de um momento, até falou que a sua mulher pagou um post e o senhor citou essa questão da necessidade de uma união, né? Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vai à televisão, dá entrevistas diariamente, ele ataca os governadores, ele ataca o próprio ministro da Saúde, ele ataca médicos, ele ataca a imprensa, os filhos dele atacam a China, o ministro da Educação atacou a China. O senhor acha que o governo, o presidente e o governo como um todo estão dando um bom exemplo de união nesse momento do país? O presidente ontem deu um pronunciamento, né, bastante firme, no qual ele colocou as posições dele em relação a esses temas, mas extremamente, bastante moderado, né? Inclusive fez referência à questão da autonomia dos governadores, dos prefeitos, elogiou aí os médicos, solidarizou com as vítimas. Então acho que o espírito é esse, né? Nós nos unirmos e, mais uma vez, né, eu reconheço o papel
importante feito pela imprensa, né? E entendo as críticas também que a imprensa faz, mas o momento é de convergência. Digamos que a referência não foi das melhores aos governadores, mas enfim. Carla Bigato, fala, Carlinha. Ministro, tivemos a liberação de recursos por meio do auxílio emergencial, que vai ser solicitado essencialmente por ferramentas online, na internet, aplicativo. Como a operação é gigante, envolvendo milhões de brasileiros, a oportunidade para os golpistas também aparece, né? Acaba aparecendo. Eu pergunto se o Ministério da Justiça e Segurança Pública está desenvolvendo algum tipo de operação especial focada para evitar a ação desses golpistas. Que operação seria essa? Se tem um diagnóstico que é possível realizar já em relação aos reflexos da pandemia na atividade criminal, é um provável incremento dos crimes cibernéticos, né, já praticados à distância. Isso tem sido visto. Nós estamos adotando umas posturas proativas no que se refere a esse tema, inclusive em relação a esse programa do auxílio emergencial do governo federal, colocando equipes da Polícia Federal em contatos, né, em grupos de trabalho, juntamente aí com os ministérios envolvidos no pagamento desse benefício, para identificar prematuramente esquemas de fraude, esquemas de desvios. Né, nós sabemos a importância desse auxílio emergencial, acho que é uma das principais medidas aí adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro durante essa crise. Infelizmente, esses elementos de sentimento de solidariedade não é válido para alguns, pessoas inescrupulosas aí buscam desviar esses valores ou enganar as pessoas, né, roubando dados, enfim. Mas nós estamos tendo uma postura proativa e colocando não só a Polícia Federal à disposição, mas inclusive já trabalhando junto para prevenir esse tipo de fraude. Claro que casos vão surgir, espero que em número que não seja significativo, mas esses casos ocorrendo, nós vamos buscar levar essas pessoas às cortes de justiça. Já há presos, ministro? Oi? Já há presos envolvidos com esse tipo de golpe? Não. O auxílio emergencial está sendo iniciado essa semana, né? Houve notícias nós tivemos notícias já de alguns anúncios falsos de pessoas inescrupulosas que sugeriam, né, aos cidadãos que se cadastrassem no site X ou no link Y para roubo de dados, mas isso ainda está sendo em apuração. Eu quero agradecer a entrevista do ministro da Saúde. Ministro da Justiça, o nosso Sérgio Moro. Já falo tanto do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nos últimos automático, dias. Né? É o ministro, né, que está mais falando por aí. Moro, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui à Band News FM. Eu compreendo aí, viu? A saúde hoje em dia o foco, é o ponto fundamental, todo mundo está pensando nisso e tal, etc. Mas o Ministério da Justiça tenta ajudar como pode aí. Muito obrigado. Em outros aspectos relevantes. Um abraço, ministro. Até a próxima. Abraço.